Vamos começar então. Mulheres, hoje eu vou falar para vocês. Essa semana, né, a gente tem dois grupos, né, um grupo de homens e um grupo de mulheres. No grupo de homens, o encontro foi na terça-feira e eu falei sobre a força dos homens. E hoje eu vou falar também sobre a força das mulheres. Existe a diferença da força entre o homem e a mulher, né? Isso é normal. Porém, tem muita gente que não concorda com isso, né? Mas você concordar e discordar dá o mesmo trabalho. Então, o que acontece? A força da mulher ela vem diferente da força do homem, né? A força da mulher ela ela vai vir de outro modo. A força do homem é aquela força motora, motriz. Ele tem que se sentir forte para que ele mova, para que ele faça as coisas. Então, o homem ele precisa entender as coisas. Isso é bem engraçado quando eu atendo homens, né? Eles sempre precisam entender as coisas para eles aceitarem, né? Algumas de vocês eu já atendi e eu sempre falo as mesmas coisas, né? Porque o caminho é o mesmo, a verdade é única. Só que às vezes eu vou trazer de maneiras diferentes até se conectar na sua cabeça. Consegue entender? Então, quando eu falo para vocês que vocês precisam aceitar a vida de vocês, vocês entendem, né? Algumas têm um certo receio, uma certa uma certa retração no começo, mas depois que entende, vocês saem daqui onde vocês estavam, que era se vocês estavam ansiosas, preocupadas, deprimidas, e quando vocês entendem que vocês precisam aceitar a vida de vocês, vocês deslocam muito rápido. E o homem não. O homem ele fica aqui por muito tempo. O homem, para ele aceitar a vida dele como ela é muito difícil, porque para ele acha que precisa ter o controle, entende? Então vocês vão ver isso nos maridos de vocês. Ele sempre acha que ele tem que estar controlando as coisas, querendo ou não, por mais que seu marido te escute, faça as coisas que você fala, você consegue ver que ele sempre faz as coisas do jeito dele, porque ele acha que ele tem que controlar as coisas. Então, para ele entender as coisas, eu tenho que explicar de uma maneira totalmente diferente. Como assim, Felipe? Eu tenho que explicar por exatos. O nosso cérebro tem dois lados, né? O lado das nossas emoções e o lado da nosso espaço que a gente vai trabalhar a exatidão, né? Que agora me fugiu o nome. Mas esse lado das mulheres, o lado emocional, é sempre mais forte. Por mais que você seja mais de exatas, a mulher sempre sente mais que o homem. E aí, por ela sentir, por ela ver muitas vezes esse mundo espiritual antes dos homens, elas tentam alertar os homens. Não é isso que vocês fazem? E daí os homens não entendem. E aí, quando eles não entendem, vocês brigam. Por quê? Porque vocês mostram para eles de forma errada. Vocês mostram para ele com a força errada. A força da mulher sobre qualquer pessoa, qualquer coisa, a força da mulher, ela vem da leveza. E você vai falar, pô, Felipe, mas eu não consigo ser leve, é justamente isso. Se você não consegue ser leve, você não consegue se sentir feliz. Se você tem que ser muito forte, você tem que ter a última palavra, você tem que ter a razão sempre, você se desgasta muito. E esse desgaste vai piorando, vai piorando. E você, né, e tanto hoje que tem tantos terapeutas que vocês devem conhecer, né, o Dr. Jorge Rodrigues, ele chama de Carlão até, né, as mulheres, porque é justamente a força. Você mudou a sua força. A sua força ela tá como se fosse a força de um homem. E é muito bom, né? Você controlar, você ter o controle das coisas, só que para a mulher isso é infelicidade, tá? Você que gosta disso, você pode ver um certo alívio quando você tem um controle, mas ainda não é a felicidade. Consegue entender? A felicidade da mulher ela tá ligada na força dela e a força dela tá ligada na leveza. E a leveza vem do princípio da temperança, né? A temperança para a mulher ela tem que ser muito mais trabalhada. E a temperança ela vai fazer um alinhamento com a caridade. A mulher é mais caridosa, a mulher é mais temperante. Essa mulher que é caridosa e temperante, ela é leve. E se ela é leve, ela faz o que ela quiser com os homens. E aí vocês mudam
totalmente o ambiente de vocês. Porque a mulher, se ela quiser, ela consegue fazer o que, ela consegue fazer com que o homem queira o que ela quer. Então vocês às vezes perdem é, a força que vocês têm justamente porque vocês estão olhando para o lugar errado. Vocês estão olhando para a força, para a dominação, né? A gente pega mulheres que têm filhos. Na maioria das vezes, se a mulher tem filhos e ela acha que ela precisa ter o controle, ela vai tentar dominar os filhos. Ela não vai deixar Deus agir nos filhos. O que que é isso? Né? Não fiquem preocupadas, porque Deus que vai. Eu postei um vídeo esses dias, né, que tem a frase, se eu não me engano, é de Isaías 40 alguma coisa, né, que o Senhor vai educar os seus filhos e eles terão paz. E quando ele fala isso, muita gente não entende. Porque quem que é o Senhor? Quem que é o Senhor? É Deus. E quem que é Deus? Deus é você também. Sabe? Ele vai agir por dentro de você, por meio de você para educar seus filhos. Mas ele só vai agir por meio de você para você educar seus filhos quando você entregar, quando você abrir mão. Mas Felipe, eu tenho que... Não, tem coisas que a gente não tem que abrir mão mesmo, mas coisas triviais, né? Ensinar ele o caminho correto. Mas você vê que a gente vai além disso. Pô, se eu ficar em volta do meu filho o dia inteiro, ele não vai cair, ele não vai aprender a se levantar, essas coisas acontecem. Então eu tenho que confiar em Deus para que ele esteja olhando para essas coisas. E isso se dá na oração, né? E aí a gente volta à parte da leveza. Se eu não tô leve, se eu, mulher, não sou leve, eu não faço uma oração sincera. Consegue entender? No meio, quando vocês aprendem a fazer uma oração sincera, vocês começam a entender o que é a leveza da mulher. Porque ali, naquela oração sincera, quando você entrega tudo, né, você conversa com você mesmo. Você vê que você está cansada, que você não quer ter o controle. Você quer ser leve. Você vê a sua verdadeira felicidade ali. Só que você vê que passou tantos anos de você e seu marido, né, desse jeito, que às vezes os dois trocaram de papéis. E aí é que tá. Vocês acostumaram a viver dessa forma. Então, às vezes, o marido, ele não consegue ancorar essa força que ele precisa ter, que tem que vir dele. Ele tem que descer do pensamento e ir para o coração. Isso é bem difícil de entender no começo, tá? Mas com o tempo, Deus vai iluminando a cabeça de vocês. O coração é quem manda. O coração ele é soberano. De tudo, guardar o seu coração. Por que que ele fala isso? Não é sem querer. É porque tá no coração Deus, né? O ser tá no coração. E o ter, ele está no pensamento. Então, o que que é ser? O ser sou eu. O ser é aquela pessoa que age no mundo, que modifica as coisas. O ter está no pensamento. Se eu estou pensando muito em ter as coisas, eu preciso ter alguma coisa para eu ser feliz. Eu preciso ter alguma coisa para o meu filho para ele ser feliz. Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. Quando eu tenho, a minha felicidade não chega. E é aquilo que eu postei por último no Instagram, né? Aquele vazio, quando você compra a casa própria. Não, quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz. Quando você entra na casa, a felicidade não acompanha junto. Porque eu não sou antes de ter. Consegue entender? Então tá errado o meu mecanismo. Eu preciso ser antes. Como que eu sou antes? Eu entendo a minha função. Eu entendo quem sou eu, Felipe, né? Quem sou eu? Olhando para você, quem é você? Quantas e quantas vezes você se deixou de lado? Quantas e quantas vezes você colocou uma máscara para você ser outra pessoa porque você precisava suportar o peso da vida? Precisava suportar o peso de ser mãe? Vou te dizer uma coisa, você não precisa suportar o peso. Porque quando você quer suportar o peso, não, Felipe, eu preciso suportar o peso, eu tenho que aguentar pelos meus filhos. Você pode dar até um nome bonito para isso, né? Pelos meus filhos, pelo meu marido, mas suportar o peso é colocar um peso além do mais. É, entende? É como se eu estivesse andando na rua e eu pegasse as cruzes que não são minhas. Essas cruzes são os nossos pensamentos, porque nunca tá bom pro meu pensamento. O meu pensamento nunca tá bom comigo. Eu nunca tô feliz.
Eu sempre preciso fazer mais, eu sempre preciso, sei lá, né? Hoje em dia tá na moda vocês mulheres, né? Olhar outras mulheres no Instagram e ver que elas estão fazendo um monte de coisa, cuidando de filho, indo na academia, sei lá, ficando shapeada. E aí vocês olham pra isso e falam: Nossa, eu tenho que dar conta disso, é aí que tá a minha felicidade. E aí você se anula de novo, porque aquela ali não é a sua vida, entende? Você não olha pra você mesmo, você tá olhando pra outra pessoa. Quando que você parou e deu aquele poder pro seu coração? Porque o nosso coração, pessoal, né? Aqui eu tô usando figura de linguagem, mas é justamente para vocês entenderem. O nosso coração é quem fala. O nosso coração é quem manda. E quando eu reprimo o meu coração, eu fico ansioso. Eu não consigo ver o que eu preciso curar. O que que é a ansiedade? Né? Muitas e muitas mulheres ansiosas e deprimidas, justamente porque estão abafando o coração. Sabe? Você não consegue respirar. Qual que foi a última vez que você sentiu o seu respirar? E é sentir mesmo, não é eu parar, não, eu vou parar aqui 5 minutinhos, Felipe, vou respirar. Não é isso. Porque quando você tá ansiosa, o teu coração ele se fecha, ele tá numa angústia, você sente um aperto. E por que que você não olha pra isso? Ao contrário, você olha pra isso e você fala: eu não posso ser assim. Eu não posso ser ansiosa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus afazeres da casa, ou se eu trabalho, eu tenho que cuidar do meu trabalho. Por que que você não dá ouvido pro teu coração? 2 minutinhos. Eu tô ansiosa. Faz esse teste. Eu tô ansiosa. Meu coração tá apertado. Eu paro e peço pra ele: o que você tem? Ele vai falar. E aí é que tá. É uma coisa muito louca. Ele vai falar: eu quero atenção. A primeira coisa que vem na sua cabeça você fala, né? A maioria das vezes que eu faço esse teste, a pessoa fala: eu quero atenção. Então, toma atenção. Eu tô te dando atenção. Dá aquela atenção pro seu coração. E aí você vai respirar. E o que que é isso, Felipe? Às vezes, e na maioria das vezes, esse coração que está pedindo atenção é a sua criança interior. É uma criança reprimida desde os 5 anos. É quando você não foi ouvido pelo seu pai. Quando você às vezes chorou e sua mãe mandou você parar de chorar. Entende? Agora é culpa deles? Não. Isso é outra questão. Não é culpa deles. Mas queira ver isso com sinceridade sem buscar a culpa. E queira dar esse amor para essa tua criança, né? A gente poderia fazer um teste no final da live para vocês respirarem e fazerem como se fosse uma hipnose, tá? Para vocês verem realmente aonde está doendo. E, e essa respiração, ela está totalmente ligada no meu ser. Porque daí a gente volta. A gente volta pro meu ser. Felipe, mas eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais a minha identidade. Eu não sei nem do que eu gosto, nem do que eu desgosto. Pense numa comida que você goste. Tenha vontade de fazer a comida que você gosta e vocês não têm mais vontade de fazer isso. Por quê? Porque na internet, na vida social da gente, as pessoas estão vivendo deturpadas. Pessoal, ninguém tá vendo isso. E assim, não tente olhar pro teu vizinho achando que ele vai estar vendo isso. Que a tua amiga do teu lado, ela vai estar vendo isso. E não tente pedir explicações para elas porque vocês vão se frustrar, né? As pessoas estão numa corrente, não só as mulheres, mas os homens, numa corrente suicida. Cada vez mais elas estão apertando essa corda. E qual que é essa corrente? É o controle. É justamente eu querer sentar no lugar de Deus. É justamente eu querer que a minha vida seja perfeita aos meus olhos. Porque, Felipe, a minha vida ela tem que ser perfeita, a minha vida ela tem que ser boa. Mas será que ela já não é? Será que eu não conseguiria ser feliz agora? Não, eu preciso dar o próximo passo, eu preciso chegar lá. Por quê? Pare, se pergunta por que eu preciso chegar lá. E aonde que eu tô querendo chegar? Vocês quando se pararem e perguntarem, vocês vão ver que não tem aonde vocês estão querendo chegar.
É assim, é uma ilusão. É uma ilusão criada por vocês. E por que que eu criei essa ilusão na minha cabeça? Porque foi mais fácil, tá? Eu quero que vocês não coloquem a culpa no mundo, né? E nem se coloquem a culpa demais em vocês, mas que vocês olhem que as escolhas são tuas. E é aqui que dói, né? Na terapia é aqui que dói. Quando vocês entendem que vocês têm uma parcela de culpa disso. E aí vem de novo um estado deprimido. Só que esse estado deprimido, ele vem quando vocês entendem, né? Voltando, quando vocês entendem que vocês têm essa parcela de culpa porque vocês são um ser agente que tem mudança, que escolhem, que vocês podem escolher ser uma pessoa totalmente diferente hoje, a partir de agora, você pode ser uma pessoa totalmente diferente amanhã. E aí a nossa cabeça começa a querer nos deprimir, porque ela começa a se perder. Consegue entender? Quando a gente vê, é como se a gente estivesse andando perdido. A gente está andando perdido. A gente tá, é como se a gente estivesse numa corda bamba. E a gente só tá olhando pro precipício. E aí eu faço o favor para vocês de levantar a cabeça de vocês e vocês olham para cima. Vocês estão olhando para baixo. Vocês olham para cima e vocês veem uma luz, mas é assim, uma luz ofuscada, ainda é só um buraquinho entrando luz. Vocês veem que é a felicidade, que ali é o caminho. Mas daí, como que eu vou parar de olhar para o precipício se eu me acostumei há tanto tempo a olhar para o precipício? E aí eu olho para aquele caminho e falo, talvez essa luz aqui, o que o Felipe tá falando é muito bonito, é muito bom, mas não, eu tenho que voltar para minha vida para resolver outras coisas. E aí eu vou voltar, porque é também no teu tempo. Cada um tem o seu tempo. Eu não consigo. Eu queria muito pegar vocês e arrastarem vocês, pegar vocês na mão e arrastar vocês pro caminho que eu sei que vocês têm que ver. Mas é no seu tempo. E cada vez mais quando você volta a olhar pro precipício, você volta e olha e aquela luz ela ficou mais forte. E é aí que começa a ficar belo. Quando eu começo a ver nos olhos de vocês o começo de cair essa máscara, de cair essa venda que tá no seu olho. Porque essa venda, ela foi colocada por você porque você achou que isso era normal. Porque você aprendeu, sei lá, dos seus pais, do meio que você tá, que a felicidade tá aí. E a felicidade não tá aí. Eu tenho 100% de certeza que a felicidade não tá aí, pessoal. Né? Eu nem entrei em questão de Bíblia, de santo, de nada. Mas eles estão a todo tempo no meu ouvido falando isso. A felicidade é essa. A felicidade é olhar pro meu marido e ver ele. Vocês olham pro marido de vocês e não vê ele. Vocês veem outra coisa. E aí, quando vocês começam a melhorar, esse é só o começo, tá? Essa é só a primeira etapa, né? Para sair daqui agora também não adianta, né? A gente tá muito aflorado, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? A gente abre TikTok, Instagram lá e vê moleque de 12 anos, menina de 15 anos fazendo milhões de reais e fala, pô, eu queria também, né? A gente acha que a vida é essa correria, não, tem que estar em movimento, tem que estar em movimento, tem que estar na correria, na correria. O dinheiro é outra coisa. O dinheiro é como se fosse uma energia. A partir do momento que eu sei quem eu sou e que eu sou alguém, o dinheiro ele começa a aparecer. E começa realmente, aqui não é papo de coach, tá? Mas é no momento que eu entendo quem eu sou, que eu trabalhei a minha paciência, que eu sei que nada é no meu tempo, que eu já entendi o meu caminho. E o meu caminho é qual, Felipe? O meu caminho é ser feliz no dia de hoje. Porque o dia de amanhã trará os próprios problemas. E amanhã eu vou ter força para lutar igual.
Então por que que eu vou ficar me murmurando hoje? É difícil, né? Eu sei que não é simples, mas o caminho é esse. E aí você vai gastar, como o nosso cérebro ele tem as nossas sinapses, né, que é os nossos caminhos neurais, quando a gente tem uma ideia cristalizada, é muito fácil a gente voltar para essa ideia cristalizada e como se fosse andar pelos mesmos caminhos. Sabe quando você está muito acostumado a fazer um caminho, andando de carro, e de repente você, você tá querendo fazer outro caminho, mas você se desliga e de repente você fez o mesmo caminho. O nosso pensamento é a mesma coisa. Ele está acostumado a fazer os mesmos caminhos. E para ele, para o nosso cérebro, ele precisa economizar energia. Então ele não quer fazer outros caminhos diferentes, porque isso vai gastar tempo. Isso vai gastar energia. Então eu preciso que vocês olhem para isso e comecem a fazer o esforço de mudar esses caminhos. Como que eu mudo esses pensamentos, Felipe? Eu parando, respirando, encontrando outro caminho. Não, eu estou repetindo a mesma coisa hoje, eu estou vendo que eu estou ficando aflorada de novo, então eu paro, eu respiro e eu faço outro caminho por querer. Às vezes estou lavando louça e tô pensando nas contas, pensando nas coisas que eu podia fazer para melhorar, e aí eu me pego pensando, então eu largo a louça e vou fazer outra coisa. É assim, você tem que começar a quebrar os padrões da sua mente. Porque uma que você não é o seu pensamento. Isso eu já falei na primeira aula, né, é, do livro O Poder do Agora. Você não é o seu pensamento. Você sabendo que você não é o seu pensamento, você é quem? Você é a sua consciência. Sua consciência está onde? Ela está sendo engolida pelo seu pensamento. Só que a sua consciência é muito mais forte do que isso. A sua consciência é o ser, é o seu coração. A sua consciência, ela tem o poder da criação. Gente, a gente tem o mesmo poder de Jesus, gente. Vai falar, Felipe, você ficou maluco, mas tá na Bíblia isso. Só que a gente não se dá, não, eu não tenho. Eu não tenho. E você tem. Mas, Felipe, isso é muito difícil para mim entender isso. Eu não preciso que você entenda. E essa é uma das graças das mulheres. As mulheres, elas entendem isso muito rápido. Vocês aceitam muito rápido. Homem não. Homem eu tenho que colocar um tijolinho, depois outro tijolinho, depois outro. Daí ele vem e fala, faz sentido aquilo lá. Na outra semana, 2 meses depois, faz sentido aquilo lá, Felipe. Falei, eu sabia que fazia sentido. Mulher não, eu falo, ela fala, meu Deus, como eu tava fazendo tudo errado. E aí ela já muda. Então vocês são muito agraciadas, assim. Só que vocês se coloquem por baixo. Vocês acham que vocês não têm esse poder. E aí, quando eu entendi o meu poder, Felipe, que é a leveza, porque pensa bem, uma mulher leve, ela consegue levar o homem para qualquer lado. Quando você vai abordar o homem por algo que você quer que ele mude, se você chega e fala, olha, não é para você fazer isso, é para você fazer aquilo, já era. O homem ele vai criar uma casca, uma armadura e ele não vai te ouvir. Não adianta, vai dar briga, na certa que vai dar briga. Ah, mas eu não consigo, Felipe. Respira, senta, fala, mas você vê que talvez você ir por esse caminho não vai ser bom. Pô, Felipe, eu não consigo. Por que que você não consegue? Porque você está no costume de ter esse controle. Olha, mas você vê que você tem que rezar mais. Falar para o homem isso. Você vê que você precisa rezar mais. Olha, vamos rezar junto aqui. Vamos pegar um, vamos pegar uma novena aqui e vamos rezar junto. A construção do homem é assim. E ele vai mudar, vai parecer que ele não vai estar mudando, tá? Porque eu sei que vocês querem ligar ele no tranco. E todas as mulheres querem, né? Querem que os homens passem as coisas mais rápidas e ágeis. Mas não é assim. Você vai ter que ter essa paciência, vai ter que nutrir essa temperança, porque o que que é a temperança? A virtude da temperança é o saber o momento exato de eu fazer as coisas. O saber o momento exato
que eu preciso falar. E ainda saber quando eu preciso ficar quieta. Porque no silêncio eu entendo muito mais. Então eu falo pro meu marido as coisas que eu acho. E não espero que ele me reconheça. E não espero que ele entenda. E eu vejo ele de outra forma. Eu vejo que o que ele fala pra mim é a percepção dele. Eu aceitar a percepção do meu marido é muito difícil. Porque eu quero enfiar a minha percepção nele. E é aí que existe a briga. E é aí que existe a separação. É ele mostrando a percepção dele, você não entendendo a percepção dele e falando não é assim, não é assim. E aí você fala tu e ele fala não é assim, não é assim, porque não é realmente para ele e não é realmente para você. Cada um tem a sua própria percepção. Agora, eu mostrar a minha percepção para ele, o que que é a percepção? A minha visão das coisas, a minha visão do que está aparecendo é eu mostrar assim, na sinceridade, olha, não está certo isso, eu não vejo que está certo. Para mim, a gente poderia fazer dessa forma e dessa forma. O que que você acha? Dele fala, eu não concordo. E nessa hora respirar e falar, tá, mas o que que você acha? Ele vai falar, eu acho melhor fazer dessa forma, porque tal, e porque tal. E aí você fala, não, mas eu acho que talvez a gente consiga encaixar aqui. As coisas começam a se alinhar, porque marido e mulher têm que conversar. Tem que conversar. Dormir brigado. Não tem como. Agora eu tô brigado e eu vou obrigar ele a me entender? Não, não é isso. É conversar, eu esperando, eu falando e mesmo ouvindo que a visão dele tá diferente da minha, eu falando, olha, agora eu acho que eu tô começando a te entender. Porque a visão que vocês têm do marido de vocês de fora não é a visão de dentro. E aqui é que tá o surreal. É eu olhar pra dentro das pessoas. Eu parar de olhar pra fora. Quando eu começo a ver dessa forma tudo, tudo começa a fluir. E tudo mesmo, pessoal. Tudo começa a fluir. Não é dinheiro, não é bem material, não é nada disso. É outra coisa. É outra coisa. Sabe? É a felicidade. É uma felicidade plena. Porque quando eu aceito, eu confio. E confio em quem? Confio nos planos que são muito maiores do que os meus. Pô, eu não tenho. Eu posso fazer o meu planejamento do meu dia para ser perfeito o meu dia. Já é uma frustração. Fazer um planejamento. Fazer um planejamento de uma rotina diária e achar que eu vou conseguir encaixar essa rotina, sabe, na realidade de Deus. Deus é a realidade. E a realidade, ela massacra qualquer ideia que eu tenho. Então, como que eu faço? Eu começo a olhar para a realidade. Que é isso, eu olhar para o meu marido e pedir a realidade dele. Ele me mostrar. E quando ele começar a me mostrar, eu vou tentar ainda colocar a minha idealização em como ele tem que ser e vai dar errado. E vocês vão se frustrar. O caminho ele tá em eu olhar a realidade como ela é e falar, talvez eu possa fazer isso, talvez eu possa fazer isso. Mas eu queria fazer mais, vem aquele pensamento de novo, mas eu queria fazer mais, eu queria ajudar, eu queria fazer mais coisas. Olha, vocês já começam a parar de respirar. Vocês já querem sair da realidade de novo. E por que que eu sempre quero sair da realidade, Felipe? Porque é confortável, porque é cômodo. Eu já fiz isso por tanto tempo que pra mim é normal. Então é aquilo. O meu pensamento, ele tá tentando sobreviver. Ele tá tentando gastar menos energia. Pô, ele vai querer gastar mais energia agora que eu tô vendo uma realidade diferente? Não. E aí eu sou massacrado de novo por esse furacão que é o meu pensamento. Qual que é a próxima etapa? Eu já vou falar pra vocês porque eu vou ter que mandar outro link. E aí, mulheres, quando vocês aceitam isso e vocês veem a felicidade, vocês querem que todo mundo veja.
Isso é normal. Aí eu quero mostrar isso pra todo mundo, Felipe. Quero que todo mundo veja o que eu tô vendo. E você vai se frustrar de novo, porque você vai ver que as pessoas não querem. E não querer é não estar maduro pra isso ainda. Muitas pessoas vão passar a vida inteira, 40, 50 anos, sem ver isso. E aí elas vão colocar nos filhos essa pressão que elas acharam, né, que a felicidade vinha dos filhos. E aí elas criaram um projeto para os filhos. Isso é a pior coisa que existe, né? Você vê uma inclinação do filho, colocar ele na inclinação dele, beleza. Mas eu cobrar dele o que eu quero é, é totalmente prejudicial para ele e para vocês. Então, como é que eu crio um filho, Felipe? Eu olho pro meu filho pro que ele é. Mas eu só sei olhar para as pessoas pro que elas são quando eu sei quem eu sou. Porque senão vira a mesma coisa que você tenta fazer com seus maridos, você tentar enfiar a percepção tua dentro deles, vocês tentam enfiar em qualquer outra pessoa na rua. Então, qual que é a matéria de discussão com qualquer outra pessoa, né? Qual que é a matéria, às vezes, de fofoca, né? Que a gente vê que as outras pessoas estão pensando diferente. É a gente tentar enfiar a nossa ideia nas pessoas. E esse enfiar a nossa ideia nas pessoas, querer que as pessoas sejam de tal forma, é uma busca de reconhecimento. Porque eu não sei quem eu sou. Então, assim, quando vocês relaxam e vocês têm por um pequeno segundo essa leveza, essa felicidade, porque a leveza da mulher está ligada totalmente à felicidade dela. Quando vocês conseguem entender que vocês podem ser felizes e podem ser leves. E não precisam estar a todo momento se cobrando, né? Porque a cobrança, ela vai acabar com vocês. A cobrança é aquela mão fechada, a cobrança é eu querer ter o controle da minha vida e da vida de todos. Quando eu aceito e eu confio em Deus, é uma linha tênue. Quando eu aceito, eu confio. Não tem como eu aceitar sem confiar. E não tem como eu confiar sem aceitar. É assim, é um pensamento só. É aceitar e confiar. Você começa a aceitar como realmente é as coisas. Você não tenta mudar mais. E eu preciso tentar mudar, Felipe. Eu tenho que tentar mudar ainda as coisas, tem, mas vocês querem além disso. Não é a mudança em si, vocês querem a ruptura, vocês querem tudo para ontem, para hoje, para agora, e não vai acontecer. E quando vocês aceitam e amam, quando vocês aceitam e confiam que é essa linha tênue, vocês amam, né? Aceitar e confiar é amar. E quando eu amo, eu tento entender. Quando eu tô feliz, eu tento entender. E aí já era. Eu não posso tentar entender isso. Porque senão meu pensamento é ele tentando sobreviver. É complicado entender isso, eu sei. Mas vocês vão conseguir entender. Porque quando eu tô nesse estado de felicidade, de amor, eu falo, meu, mas de onde tá vindo isso? Aí já esse estado some. Porque eu volto pro meu pensamento, tentando achar lógica naquilo. E lógica pra quê? Por que que eu preciso de lógica pra agir no mundo? O que que é a fala? O que que é a linguagem? Se já não é um milagre material? Eu falar aqui, quilômetros de distância de vocês por uma tela, e vocês entenderem o que eu tô falando, e não só entenderem o que eu tô falando, porque e passa pelo ouvido de vocês a minha linguagem, que vai no intelecto passivo. O intelecto passivo, ele não trabalha com linguagem. O intelecto passivo, ele trabalha com tudo. Então vem tudo de uma vez só. O nosso intelecto, ele não vai decifrar a linguagem. Ele vai olhar para o mundo como ele é. E ele vai juntar as formas e eu vou entender no silêncio. Então a gente tem dois mecanismos na nossa cabeça que é
A inteligência movimentada pela luz da razão, que é essa que a gente busca entender o tempo todo. Então a gente vai atrás de uma faculdade para saber de coisas, né? Sei lá, engenharia civil. É a inteligência movida pela luz da razão, porque eu tenho que entender a conta para eu fazer. E aí tem a inteligência movimentada pela luz da graça. Essa inteligência ela não é entendida. Ela é do meu intelecto passivo. Só que para isso é como se tivesse um muro entre a minha inteligência da razão e a minha inteligência da graça. E nesse muro é onde eu tenho o meu controle. Eu quero o controle das coisas porque eu preciso ver, eu preciso entender. Então, por que muita gente é ateu? Porque precisa ver a fé. A fé é imaterial. Só que a gente quebra os ateus com simples perguntas. Se eu tô te entendendo, mas o meu cérebro está fazendo outro movimento, que é o meu intelecto passivo, buscando entender tudo e a todos, aonde está o material aqui? Não tem. Eu crio a percepção da minha vida. Consegue compreender? Eu acho que fica mais filosófico agora a conversa. Mas vocês precisam entender isso. A imaterialidade é a metafísica, né? É o estudo da metafísica. O que que é o estudo da metafísica? Para eu construir uma caneta, eu preciso pensar em algo parecido antes de fazer. Antes de fazer qualquer coisa, se eu quero construir qualquer coisa, eu tenho que pensar em algo parecido. Para que isso é um resumo do estudo de Aristóteles da metafísica, que comprova Deus. Então, se eu tenho que pensar em uma caneta, em algo parecido, pelo menos que seja, que é algo que vai escrever, que vai fazer alguma coisa, né? Se eu preciso pensar para eu criar qualquer coisa, então alguém teve que pensar em mim para me criar. Alguém teve que pensar em todas as coisas para serem criadas. Não existe o nada. O nada foi criado. Sem matéria-prima, sem forma, foi criado. Consegue compreender? Ele disse: haja luz, e a luz se fez. Exatamente assim. Porque ele teve que pensar para criar. E aí, se você ainda não quer entender sobre isso, não sou eu que vai ficar falando, fazendo você se converter, né? Porque eu não converto ninguém também. E aí, mulheres, vocês vocês vão ver esse amor por vocês mesmos. Só que aí chegamos na parte mais difícil. Amar a si mesmo. Amar a si mesmo é muito difícil. É muito difícil porque o seu pensamento não quer deixar você se amar. Ele não quer deixar você se perdoar, né? A gente vai lá se perdoar, vai se perdoar não, a gente vai pedir perdão para Deus, mas a gente não se perdoa. E é justamente isso que ele quer que a gente faça, que a gente saia do confessionário e fale: eu sou uma nova pessoa. Eu não sou os meus erros do passado. E isso é muito difícil, porque eu tenho que perdoar aquelas pessoas que me fizeram mal, porque elas podem ser outras pessoas também, né? Tem a pessoa que me deu o golpe, né? Eu fiquei com muita raiva dessa pessoa. Pra quem não sabe do golpe, eu vou postar um vídeo no Instagram sobre o nosso golpe. A gente perdeu R$ 100.000 e eu fiquei com muita raiva dessa pessoa. Nossa, eu pensei em tantos modos de cobrar ela. E, e eu tava numa aula com o Ítalo e eu falei sobre isso, né? Falei do golpe com o Thiago, desculpa. Mas depois o Ítalo falou algo bem parecido. E, e aí o Thiago falou: o golpe é justamente pra gente sair do nosso egoísmo. Eu falei: mas como? Não tem noção isso. Porque se você quer é, sair do egoísmo, você precisa chegar no fundo do seu ser. E qual que era o meu egoísmo, né, do golpe? Eu pedi dinheiro para os outros. Qual que é o problema de eu pedir dinheiro para os outros? É eu querer uma autoimagem que não existe? É o meu egoísmo. E o meu egoísmo, ele não sou eu. O meu egoísmo é o meu pensamento tentando sobreviver a essa vida materialista.
Por que que eu devo as coisas para os outros? Se eu tô querendo uma imagem que eu me pareça melhor para os outros, porque eu tô devendo alguma coisa para os outros? Eu não tô devendo nada. Se eu tô devendo dinheiro, então vamos sentar, vamos fazer de algum modo que eu consiga te pagar. Mas de resto, pessoal, é cobrança em cima de vocês mesmos. É não aceitar a sua vida como ela é. E aí o Ítalo falou algo no sentido, né, do pai dele. O pai dele, para quem não sabe, é, foi foi assassinado com um tiro na cabeça. E ele falou e ele falou bem assim. Eu achava quando o pai dele faleceu, foi um impacto muito grande na minha vida. Ele tinha uma live que ele ia fazer, já estava programada e ele não desmarcou a live. E assim, foi o começo, eu acho que da minha segunda conversão, né? O padre Paulo Ricardo sempre fala isso. A gente é convertido na igreja, mas a gente sempre tem uma segunda conversão. E é essa conversão que a gente começa a mudar. E ele falou, né? Faz pouco tempo isso, ele falou numa aula. Falou: se eu quero ir para o mesmo lugar, se eu quero ir para a santidade, né? Que é ver Deus. E Deus é todo poderoso. E Deus pode perdoar esse cara que fez esse mal. E eu não quero estar no mesmo lugar que ele, consegue entender? Se eu não quero estar no mesmo lugar que esse cara quer estar, que é eu desejar o mal pra ele também, que ele morra, que ele sofra a mesma coisa que eu sofri, é eu ir contra, é eu ir contra a, agora me fugiu a palavra, a misericórdia de Deus. Consegue entender? Isso é difícil, hein? Quando eu entendi isso, foi muito difícil, porque eu tenho que querer que ele vá para o mesmo lugar que eu, porque se ele se salvar e eu não querer estar no mesmo lugar que ele tá, é eu que vou pro inferno. Então é como se eu vivesse já esse inferno aqui. Porque eu não quero que a pessoa seja uma pessoa melhor. E aí eu entendi isso. Falei, tá, mas vai demorar pra eu entender isso. Mas agora meio que, sabe, rezar pra ele, tomara que ele dê a volta por cima. Porque também se ele der a volta por cima, ele me paga. Então isso é muito difícil pra nós. Muito difícil. A gente não querer que os outros sejam o que a gente quer que eles sejam. A gente querer que eles sejam só eles. A gente querer que os nossos filhos sejam só eles. E aí que tá a beleza inteira da vida tá aqui. Eu olhar pro meu filho e sentir ele. Eu tocar no cabelo dele e eu sentir o cabelo dele. Eu colocar ele pra dormir e eu sentir a respiração dele, o coração dele. E isso vai passar. Eu só tenho hoje, eu só tenho agora. Isso vai passar. E acontece tudo isso porque você não se ama. Ai, que engraçado, né? Eu acho graça nessas coisas. Acho graça nessas coisas porque eu entendi, né? Fiquei muito tempo eu fui discípulo do Ítalo, do Tiago e nunca entendi isso. Eu queria entender, eu queria buscar a razão do porquê que eles eram felizes, que eu via essa felicidade neles. E aí foi de um dia pra noite que tudo que eles me ensinaram eu entendi. A mudança ela é no instalar de dedos. É isso que vocês têm que entender também. Vocês podem e devem estudar muito, buscar muito conhecimento, buscar isso para ir materializando na cabeça de vocês aos poucos, mas a mudança ela vai acontecer quando você menos esperar. Porque daí você vai entender que eu tentar entender até isso, que eu tentar entender a minha felicidade, que ela é pequena ainda, é justamente eu não precisar entender nada. É maravilhoso. É maravilhoso amar minha mulher. É maravilhoso amar minha filha. É maravilhoso amar vocês. Que hoje eu amo todos vocês. Antes de começar qualquer consulta, eu já amo vocês. Porque a minha felicidade é a felicidade de vocês. Então, quando São Francisco fala isso, ide ensinar, ide, buscai.
É justamente isso que ele quer falar. Seja, seja você e as pessoas vão ser felizes. Você, quando tá na Bíblia pra gente ir espalhar a boa nova, é espalhar a felicidade. É você ver nas pessoas que elas estão malucas, buscando o quê? Buscando Deus em outras coisas, buscando Deus no mundo material. E ele não está ali. Ele está onde? Ele está aqui. Ele está aqui, trancafiado, abaixo de 7 chaves que eu tenho que ir abrindo dentro de vocês, pouco a pouco. E você falando, ai, agora eu tô aliviado. Tá relaxado? Tô. Agora eu tô relaxado. Aí dá uma semana, Felipe, tô angustiado de novo. Vamos conversar de novo. Porque vai ser assim, vocês vão abrindo cada vez um pouco mais, tá bom? Então, essa é só a primeira aula.